Olá, seja muito bem-vindo ao canal Biblioteca de Sonhos. O meu nome é Ana Carolina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um unboxing super especial que chegou hoje de manhã, gente. Chegou muito rápido. Esse daqui, então, é o meu primeiro recebido de parceria com a Sedete. Eu já estava doida para mostrar para vocês qual foi o livro que eu escolhi. Então, se você gosta de todo esse universo literário, principalmente sobre literatura clássica, considere se inscrever neste canal e seja muito bem-vindo. Vamos acompanhar, então, qual foi o livro que eu escolhi? Bom, vou começar dizendo que eu fiquei realmente surpresa de ter chegado tão rápido. Hoje é dia 15. Hoje é dia 15 de dezembro, segunda-feira, agora são 9h04 da noite, e este livro aqui chegou hoje de manhã. Eu fiz a solicitação semana passada e, tipo, já chegou. Sério, foi muito rápido. Eu já fiz a abertura aqui da parte de fora para poder facilitar aqui, né, na gravação do vídeo, e eu vou mostrar então para vocês qual foi o livro que eu escolhi. E, gente, eu fiquei muito feliz com a minha escolha. É de um autor que eu ainda não li, mas eu ouço falar muito. Eu acho que, assim, dificilmente, se você está nesse meio literário, principalmente de literatura clássica, você não ter ouvido falar sobre este autor, que é Franz Kafka, e eu escolhi essa edição aqui maravilhosa de O Processo. Esse daqui foi publicado pela editora Sétimo Selo, que é um dos braços ali, né, de publicação da Sedete. A Sétimo Selo, ela faz publicação de literatura clássica. Então, como nós fechamos parceria agora em dezembro, já temos cupom de desconto ativo para vocês lá no site. Qualquer compra que vocês fizerem, qualquer um dos selos da Sedete, vocês ganham 5% de desconto. É só vocês usarem o meu cupom Biblioteca de Sonhos 5, tá? Realmente vale muito a pena. Eu estava olhando o preço dele lá no site da Sedete, ele está em promoção também. Deixa eu confirmar aqui para vocês quanto que ele tá, mas ele estava na casa dos 40. Cadê? Ó, esse livro aqui, ele está em promoção no site, ele está saindo a R$ 41,24, então se você utilizar o cupom, você ganha mais 5% de desconto. E esse daqui, então, ele foi publicado pelo Kafka. Olha só, nessa capa vermelha e preta, também muito bonita. A folha de guarda. Ele é capa brochura. O sumário. Que bonita. Esse daqui é um desenho do autor. Mas pode ficar tranquilo que eu vou mostrar um pouco mais detalhadamente para vocês ao final do vídeo. A separação das partes é colorida. Olha, tem algumas ilustrações. Separação, tá vendo? Dos capítulos. Essa folha preta, muito bonita. Essa edição aqui, então, tem 262 páginas, tá? E, então, por que eu fiz a escolha do Kafka, se é um autor que eu nunca li, né? Apesar de conhecer ali por cima sua obra Metamorfose, eu nunca tinha feito a leitura dele. Mas esse autor me intrigou e eu vou contar um pouquinho para vocês, então, quem foi o Kafka. O Kafka, então, ele nasceu em 1883 e faleceu em 1924. Ele nasceu em Praga, ele foi um advogado, escritor, ele escrevia suas obras em alemão, por isso que aqui na ficha catalográfica ele tá como literatura alemã, tá? Porque era a escrita que ele adotava. Ele foi um funcionário público, então ele trabalhou ali com uma advocacia, lidando com o sistema judiciário durante toda a sua vida. Então ele teve um contato muito próximo e ali muito íntimo com a burocracia, com a morosidade, com essa opressão judicial. Então ele acaba trazendo muito dessa sua experiência pessoal para suas obras. E é então que nós encontramos tanto em Metamorfose quanto em O Processo, toda essa questão dessa amorosidade, dessa opressão, dessa angústia. Ele vai tratar aqui muito de si, né, trazer muito de si para suas obras. Ele é considerado uma das figuras mais importantes da literatura moderna. O Processo, ele foi uma publicação póstuma à sua morte, né? Ele havia escrito, mas, se eu não me engano, eu acho que ele não havia finalizado, ou ele não quis publicar, ou algo assim. E o seu amigo, então, Max Brod, ele acaba fazendo a publicação depois que o Kafka morre, que, na verdade, inclusive, foi contra a vontade do autor, tá?
matar, ele queria que todos os seus escritos fossem queimados. Ele tinha muito com esse problema de aceitação, assim, então ele havia pedido para que esse amigo queimasse todos os seus escritos, o que ele não fez, o que foi bom, né, para nós leitores que hoje podemos conhecer esse autor que é tão relevante na literatura, principalmente, né, na literatura clássica. Então, em O Processo, nós vamos acompanhar a vida do bancário Joseph K., que ele é um homem comum, né, leva ali a sua vida ordinária, comum, como todos nós, e simplesmente um dia, sem explicação alguma, ele é preso por um crime que nunca lhe é revelado. Então ele é processado, ele é acusado por um crime que ele não sabe qual foi, ele não sabe o que ele fez, ele não cometeu crime algum. Quem o está acusando também não sabe explicar o porquê que ele está sendo acusado, e ele vai entrar então nessa luta judicial que se torna um grande pesadelo para esse personagem. E no meio então desse processo interminável e sem pé nem cabeça, o Kafka então ele vai fazer aqui uma crítica ao sistema judiciário, à desumanização e a falta de sentido diante do poder estatal, e também de toda essa burocracia, que era uma burocracia que o Kafka, ali sendo advogado, trabalhando para uma empresa de seguros, ele sabia muito bem como era tudo extremamente burocrático, extremamente difícil, extremamente moroso, e era falível. Então a obra ela vai explorar esse absurdo, né, desse processo que não realmente é incabível, vai tratar também a culpa, o absurdo, esse processo interminável, essa morosidade, né, do sistema judiciário, e um julgamento que nunca chega numa conclusão clara, né? Ele vai passar aqui durante todo o livro por esse processo, né, por esse crime ali que ele não sabe qual foi, o que ele fez, o que ele cometeu, e a gente também não consegue aqui uma resposta clara do poder judiciário. E o que eu achei interessante na história desse livro é que o Kafka ele vai escrever essa história lá para agosto de 1914, mais ou menos, que é quando se dá início à Primeira Guerra Mundial, quando a Europa está entrando em guerra. Então ele tem toda essa sensação de angústia, de incerteza do que está acontecendo, né? Ali era a Primeira Guerra Mundial. Então essa sensação de opressão e de instabilidade, então o autor ele acaba também trazendo muito desse sentimento social ali, coletivo, né, que estava no pessoal da sua geração, acaba trazendo isso também, refletindo aqui na obra, né. Então eu achei muito interessante, por ele ter passado ali, né, por essa Primeira Guerra Mundial, dele conseguir retratar de uma forma fictícia, né, mas esse mesmo sentimento, assim, de apreensão, de terror, de angústia, de opressão, sabe, que ele provavelmente estava passando ali por causa da guerra, ele vem retratar, então, na vida do personagem por esse processo, né, que ele está passando. E é por isso, então, que nós temos essa atmosfera repleta de angústias aqui durante o romance. E ele usou muito, né, da sua própria vida pessoal, além desse sentimento ali da Primeira Guerra, também do seu trabalho, né, como eu comentei, ele era um advogado, ele trabalhava para uma empresa de seguros, então ele lidava todos os dias com uma burocracia sem fim, que só quem é advogado sabe como que funciona, e ele sempre foi apaixonado pela escrita, mas por causa do seu trabalho ele só conseguia se dedicar a esta carreira literária, né, que ele foi tão promissor nos seus tempos vagos. Mas o bom, né, dessa carreira dele, que ele tinha além da escrita, é que proporcionou que ele tivesse um contato ali em primeira mão com toda essa burocracia, né, de todo o sistema, e ele conseguia então retratar isso de uma forma magistral nas suas obras, tanto em Metamorfose quanto em O Processo. E por que que então essa obra é relevante até os dias de hoje? Porque ele vai falar sobre algo que nós ainda vivemos, de sistemas impessoais, de excesso de burocracia, desse excesso de morosidade do sistema, desse sistema que muitas vezes ele é corrupto, né? Então ele traz aqui no personagem, né, o que nós podemos também trazer para os dias de hoje, né, essa sensação de impotência diante do poder estatal, né? Então ele traz também, né, esse medo de ser culpado sem saber por quê, porque em toda a trajetória aqui do Joseph K.,
ele não sabe que crime que ele cometeu e por que ele está sendo julgado, né, por causa disso, por que ele está sendo processado, né, e ele acaba também sofrendo discriminação de outras pessoas, então ele acaba sendo excluído por, né, sem nem saber o porquê. Mas enfim, isso foi só que eu consegui dar uma pesquisada aqui da obra. Então, aqui ele diz assim na orelha: certa manhã, o respeitado funcionário de um banco, Joseph K., é surpreendido por dois homens que, sem explicar nada, anunciam que ele é acusado de algum crime desconhecido e deve, portanto, ser posto em reclusão. Apesar disso, pode continuar levando normalmente sua vida, mas consciente de que há um processo em andamento contra ele. Olha só, é nessa sensação de medo e de terror constante, né? Porque como que você vai viver normalmente a sua vida se você sabe que está sendo processado e você não sabe nem porquê, né? Olha o terror. Desde a manhã de seu 30º aniversário, Joseph K. se torna um suspeito aos olhos de todos e começa a ser tratado com certa desconfiança. Foi o que eu acabei de comentar com vocês, né, dele ser julgado também socialmente, dele ser excluído por um crime que ele nem cometeu, né. Ele acaba, então, sendo tratado por todo mundo com desconfiança. Tragado pelo processo, busca trilhar esse labirinto burocrático através de respostas, deparando-se com uma justiça completamente absurda, na esperança de descobrir por que o acusam e como, porventura, pode se defender. Porque como que ele vai conseguir montar a sua defesa, né? Então, ali, se ele não sabe nem o que aconteceu. Aqui traz um pouquinho também da sinopse do autor, né? De uma forma um pouco mais aprofundada. Então, Franz Kafka, ele nasceu em 1883, faleceu em 1924, como eu comentei com vocês. Ele nasceu em Praga, então a capital da Boêmia, de uma família de cultura germânica. Apesar dos problemas com o pai tirano, levou uma vida aparentemente monótona e sem grandes acontecimentos. Após formar-se em direito, fez por um ano um estágio não remunerado no Tribunal Civil de Praga. Trabalhou primeiro em uma firma de seguros e depois no Instituto de Seguros de Acidentes do Trabalho, seu segundo e último emprego. Por influência do amigo Max Brod, publicou suas primeiras obras: Descrição de uma Luta, em 1909, O Veredito, em 1912, O Foguista, em 1913 e Contemplação, em 1913 também, para aos poucos escrever as suas obras-primas. A Metamorfose, publicada em 1915, Na Colônia Penal, em 1919, O Processo, em 1925, aqui ele já havia falecido, tá? Ele faleceu em 24, então o processo foi publicado um ano após a sua morte. O Castelo, em 1926, então 2 anos após a sua morte, e América, em 1927, então 3 anos. Editadas póstumamente por Max Brod contra a expressa vontade testamentária do autor. Suas obras exerceram influência incomensurável na literatura universal. Inclusive, esse livro, O Processo, eu estava dando uma olhada no livro da literatura, neste azulzinho aqui, que também foi uma aquisição recente que eu fiz, e ele é citado aqui, então, na página 242. O Processo de Franz Kafka. Escrito em 1914 e 1915, o processo é o mais completo de 3 romances inacabados do autor tcheco-judeu Franz Kafka, que escrevia em alemão. Sua narrativa sobre Joseph K., preso e processado por uma autoridade inescrupulosa sem saber a natureza de seu crime, foi interpretada como uma metáfora arquétipa para a alienação moderna e para o efeito desumanizador de burocracias elaboradas e inflexíveis, e por consequência dos estados totalitaristas. A última interpretação faz de Kafka um autor presciente, antecipando o fascismo e o nazismo. Enfim, é o que diz aqui o livro da literatura. Então, por isso eu me interessei muito por este livro do Processo. Quero muito fazer a leitura dele ainda em janeiro, logo no comecinho do ano, ali junto com os meus calhamaços, vou me programar para conseguir fazer a leitura desse livro. A Metamorfose, então, como eu disse, eu comprei, deve estar para chegar esta semana, farei a leitura junto com ele também. E mais pra frente, depois, quando chegar as minhas comprinhas, eu mostro para vocês o que foi que eu escolhi lá no site. Lembrando mais uma vez que se você quiser fazer a aquisição deste livro, agora nós temos um cupom de desconto, Biblioteca de Sonhos 5, você consegue fazer a aquisição com 5% de desconto, tá? Esse daqui, então, está com promoção no site, está R$ 41,00.
E é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenham se alegrado junto comigo aqui com esse primeiro recebidinho de parceria. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa breve introdução sobre a obra, né? Como eu ainda não li, não tem como eu fazer um comentário um pouco mais aprofundado sobre escrita, alguma coisa assim. Isso daí ficará realmente para resenha. Isso aqui foi só um pouquinho da introdução que eu quis trazer para vocês, de algumas pesquisas ali que eu fiz, né? Para poder conhecer ali um pouquinho do autor, qual foi o contexto histórico, o momento em que esse livro foi escrito, para poder entender ali um pouquinho as nuances, né, e as críticas que o autor vai querer tratar aqui, então, nesta obra. Então, eu espero que você tenha gostado. Um super beijo e até mais!